Então, fala galera, muito boa tarde. É um prazer enorme para mim aqui estar conversando, vendo vocês. Talvez duplamente, triplamente, eu não sei quantos pontinhos tem a mais aí para falar, mas assim, muito honrado de estar fechando aqui a palestra da Trilha X e também muito feliz porque todos os temas que a gente falou, seja na plenária ou seja aqui na X, de uma forma muito legal, eu digo muito gostosinha assim, né? Cara, as peças foram se encaixando. Então, assim, pô, me sinto muito empolgado e, de repente, eu nem imaginava o quanto iria encaixar esse tema agora. E ele vai ser muito legal, porque ele é, assim, ó, ele é muito bacana para quem entrega projeto de dados e também para quem recebe como usuário final. É quase como um mix aqui para todos vocês. Só antes de eu começar aqui a brincadeirinha, eu gostaria, por gentileza, de interagir com vocês, né? Quantos de vocês entregam projetos de dados? Levante a mão, por favor. Levanta o mouse. Todos vocês entregam? E quem recebe? Imaginei que fosse o restante. Então, vou lá. Galera, o meu tema hoje é sobre aderência em projeto de dados e como empolgar e conectar pessoas. E mesmo que a gente trabalhe com tecnologia, não tem como a gente falar que vai empolgar e ficar sério assim, né? Eu sou do TI há muito tempo e por muito tempo eu era rotulado como um cara assim tímido, introvertido, ainda sou, vocês já perceberam, né? E a gente tem que, às vezes, dar aquela guinadinha na galera, assim, né? Independente do projeto de dados que a gente faça, mas assim, de uma forma assim gostosa, uma energia boa para colocar no nosso trabalho. Então, esse tema tem muito sobre isso, sobre mover pessoas, não só com questões técnicas, tecnológicas, só pensando em grana, mas questão de energia também, dar algum princípio, algum fundamento, algo gostoso para elas. Permitam, por gentileza, eu me apresentar. Deixa eu apertar aqui no botão, ver se funciona. Foi. Para quem não tem oportunidade de me conhecer, eu me chamo Luiz Felipe Tencini. O pessoal acaba me chamando mais pelo sobrenome. Quem quiser acessar meu LinkedIn pode botar Tencini e vocês vão achar. E um dos temas que me representam hoje é People First. Eu dei uma cruzadinha na tecnologia, não que a gente não utilize, eu utilizo no meu dia a dia. Mas a ideia é a gente não pensar em tecnologia nesse momento, pensar em pessoas primeiro. O segundo tema que define hoje é sobre empolgação. É natural que quando a gente faça um projeto de dados, a gente tem que cobrar do pessoal, cobrar prazos, cobrar as entregas, fazer acontecer, isso é muito natural. Mas o que eu vou colocar aqui para vocês é uma pitada de empolgação. Um terceiro tema que a gente vai brincar junto, aqui no Play, é para lá? É sobre gestão de pessoas, mas não necessariamente RH. Aquela gestão que a gente pode fazer no dia a dia. Tornar o trabalho do outro mais legal, mais bacana. E claro que a gente envolve projetos, né, como eu falei, seja metodologias, algo para entregar. Mas assim, ó, popularmente falando, envolver essa galera, fazer acontecer, certo? Tem que mirar para lá. Pessoal, eu sou graduado na minha vida acadêmica em Ciências Contábeis. O meu MBA foi em Gestão de Projetos. E eu escolhi esses dois ramos, digamos, da vida acadêmica, justamente porque eu senti que era uma brecha. Eu sempre trabalhei com sistemas de alguma forma. Eu já fui desenvolvedor, eu já fui supervisor de suporte, já implantei sistema, dei treinamento. E na época que tinha SPED fiscal e várias situações tributárias da Receita, onde tudo era novidade, existia um triângulo amoroso muito grande. Não sei se algum de vocês participaram disso. É na época que a nota fiscal eletrônica surgiu, o cupom fiscal, né, eletrônico surgiu, entre outras coisas. E aí tinha a contabilidade que falava uma coisa, o cliente com aquela faca no coração querendo outra, né? E a empresa do sistema falando, não é com a gente isso, cara. A gente seguiu o manual. E nem sequer dava para emitir uma nota de devolução referenciando outro documento. Quem lembra disso? Era assim um absurdo. E eu pensei, cara, ninguém está entendendo de contabilidade, eu já entendo de negócio, de sistema, vou buscar conhecer. E eu fiz acabando a graduação em negócios, tá? Hoje, uma das nossas especializações, além de trabalhar com BI, de integração de ponta a ponta, é justamente fazer projetos que envolvem contabilidade, DRE, balanço patrimonial, esse é o nosso forte lá, tá? E gestão de projetos, porque, galera, sem vergonha nenhuma eu tenho de dizer para vocês que eu tinha muita dificuldade em gerenciar projeto. Eu achava que eu era fera, que eu era bom, que eu entregava do jeito certo. Mas eu pecava em algumas coisas muito grandes e via tomando a chicotada da vida, né? E, por exemplo, eu pecava na visibilidade do projeto. Eu não conseguia deixar o meu cliente confortável com os prazos.
Eu repito, não tenho vergonha nenhuma de dizer isso hoje. Mas isso foi um gatilho muito grande para que eu buscasse o conhecimento e pudesse trazer hoje um certo conforto para ele. Pô, em que etapa do projeto a gente está? O que a gente já fez até agora? Tem algumas situações que deram errado. Como é que a gente vai mitigar? Como é que a gente vai resolver isso? E eu pensei, cara, eu não sou o único no mundo que tem dificuldade nisso, vou procurar ajuda, né? E aí eu acabei fazendo o MBA, que isso deu uma fortalecida muito grande. E eu estou dando ênfase nesses 2 pontos, porque tem tudo a ver com o tema de hoje, vocês já vão saber logo mais. Sobre TI já falei, né? Mais de 20 anos de experiência, praticamente eu nasci com o mouse na barriga, aí joguei Counter-Strike, Minecraft, Dota e o que vocês imaginar. Depois acabei fazendo projeto de dados. Eu também fui embaixador da Clique por 3 anos consecutivos, atualmente estou ocupando essa cadeira. Eu também sou palestrante do evento oficial da Clique, lá em Orlando. Eu palestrei ano passado, esse ano a gente vai palestrar também. E quem for lá, cara, vai ser muito massa. A gente tem alguns materiais para compartilhar, alguns templates, e eu vou me segurar para não dar spoiler. E eu também sou Master Practitioner em PNL. PNL é Programação Neurolinguística. Talvez possa parecer, cara, mas por que tu botasse esse ponto? Nada a ver. Mas tem tudo a ver com o que eu vou falar agora, vocês vão saber já já. E PNL, como uma breve introdução, se chama uma sigla de Programação Neurolinguística. Nada mais é do que a gente entender como o nosso cérebro funciona. Compreender que mente e corpo formam um só sistema. E se a gente quer buscar as pessoas, buscar empatia, se colocar no lugar do outro, a gente precisa primeiro arrumar o nosso quarto. Não dá para conquistar o mundo sem arrumar a cama. Eu lembro que certa vez no almoço, lá conversando com meu pai, eu revoltado na minha adolescência, que eu queria que as coisas fossem diferentes, né? Meu pai falou assim, na sabedoria dele, um copinho lá de o velho Barreiro, né? Ele falou assim, olha filho, que legal tu querer salvar o mundo, isso é nobre, mas de boa, vai arrumar teu quarto primeiro. E sobre a gente buscar empatia, fazer projetos que empolgam pessoas, é importante a gente se conhecer primeiro. A gente conhecer nossos limites, não só técnicos, mas também emocionais, e a gente não pode ter vergonha nisso. A gente tem limites. Às vezes a gente fica brabo, chateado, e acredita em mim, o usuário também. Às vezes a gente só não sabe, né? Eu tenho uma frase aqui para compartilhar com vocês, que vai ter tudo a ver também com o tema, que é: em projetos, eu acredito que esforço e dedicação vencem qualquer talento. Eu acho que não é dom, não. Eu acho que é uma habilidade que a gente se adquire. E com muito esforço. Tem gente que naturalmente tem uma facilidade maior para gerir, para conversar com pessoas. Acreditem no que eu estou falando. Eu era uma pessoa tímida. Eu não conseguia falar em público. Eu travava, eu chorava, eu ficava nervoso, eu tremia. Hoje eu brinco com vocês como se eu estivesse brincando com meu filho lá em casa. Eu me sinto à vontade. Isso são práticas, são esforços, dedicações que a gente adquire. Opa, para lá, eu estou mirando para cá sem querer. Mas assim, a reflexão que eu trago para vocês é o seguinte. Eu trabalho mais na parte de engenharia de dados, onde a gente extrai dados, transforma, busca insights, entrega num painel para tomar decisões, resumidamente falando. E no meu ramo, assim também como numa entrega de produto ou de dados, de qualquer forma, eu meio que empiricamente, tá pessoal? Eu não fiz nenhum estudo, não fui lá ver no Gartner, não fiquei procurando, algo empírico. Me permitam colocar minha experiência na mesa e compartilhar com vocês. Eu observo que a gente estuda um monte, entrevista um monte o cliente, vai lá, bota no quadro, a gente aprende algumas ferramentas de inteligência artificial para fazer aquela coisa girar, e todo mundo fica empolgado, e caramba, essa vai ser entrega, vai. A gente debuga o código, no sentido de corrigir alguns erros, e revisa, até eu botei um cara aqui voando num foguete, se tiver uma tecnologia a gente bota no meio, e no final, qual que é a nossa entrega? Às vezes é uma entrega mais ou menos. Para mim, foi um baita de um projeto. Cara, eu me dediquei pra caramba. É lindo, um dashboard maravilhoso. Chegou na mão do usuário, o cara, beleza, mas não era bem isso. Eu observo isso quase que diariamente, tá? E eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um cliente do varejo, bem grande, eles têm cerca de 800 lojas. E é aquela famosa história que chegou um diretor novo na área e quis fazer um projeto revolucionário para as lojas. Nesse projeto, o foco foi, vamos comparar as lojas, compreender de uma forma, talvez nem que for, não geral, mas assim, de uma forma melhor. Se essa loja aqui está vendendo bastante calça jeans, e ela tem, digamos, também é de shopping, também tem 100 metros quadrados,
Por que aquela lá não está vendendo? Será que ela está perdendo oportunidade? E assim o pessoal começou a pensar uma forma de entregar isso para a questão operacional, para os gerentes de loja. O gerente, digo, o cara que fica na loja. Quem fez esse projeto foi o diretor e o gerente. E quando a gente recebeu esse projeto, a gente pegou o escopo, fez exatamente como eles queriam, sugerimos algumas coisas e entregamos. O que aconteceu no usuário lá na ponta da loja? Ele falou, beleza, mas não é bem isso que eu queria ver. Não faz tanto sentido para mim assim. E em uma das reuniões, eu jamais esqueço o que uma mulher falou, e eu acho que ela foi muito corajosa e sábia naquele momento, porque tinha um líder dela, o gerente dela, ela simplesmente falou. Ela disse assim, galera, de boa, vocês querem fazer um projeto para a nossa loja? Bota a bunda na cadeira aqui da loja e olha o cliente entrando. Fica um dia aqui vendendo com a gente. Observa, sente o dia a dia. Vocês vão saber exatamente o que a gente precisa, não precisa adivinhar. É mais fácil do que vocês imaginam. Mas da mesa do escritório, vocês jamais vão saber o que a gente precisa. E, cara, entrou como uma navalha em todo mundo. Ficou assim uns 20 segundos de silêncio, e eu via na câmera assim a galera querendo falar algo, mas aí parava, querendo falar. Porque, de fato, pegou, é verdade, cara. A gente esqueceu o básico. Atender o usuário final. Fazer com que ele seja ouvido. Perguntar para ele, cara, mas o que tu precisa? E a diretoria ou coordenação deram uma navalhada, passaram o trator, é o famoso, quiseram mostrar trabalho e condenou todo um projeto, né? Para lá. Aí vem uma provocação, digamos, um momento ombro amigo, né? Se sintam abraçados, né? Quem se sente familiarizado com isso, né? Mas quantos daqui já trabalharam em um projeto de dados que foi entregue com sucesso? Cara, matamos a pau. Mas que deixaram de usar, sei lá, em 6 meses, 1 ano. Se eu tivesse várias mãos, eu levantava todas assim. Ó. Vários, galera. Não tenho vergonha de dizer. A gente aprende na chicotada da vida, vamos ser sinceros. O que a gente quer, basicamente, é resolver, né? E aí a gente começa a estudar e tem um monte de metodologia no mercado para a gente estudar e aprender. Pô, vamos estudar Agile. Pô, será que Agile é melhor do que Waterfall? Aí começa aqueles nomes em inglês para parecer que é uma coisa assim louca, né? Se alguém falar método ágil, não parece ser uma pessoa respeitável, né? Falou Agile, caramba, Agile. Falou metodologia cascata, cascata. Waterfall, uau. E aí tem vários tipos de técnicas, metodologias da Google. Aí vamos estudar como é que foi o Spotify, vamos estudar como é que fizeram, sei lá, qualquer outra coisa. Galera, é assim, ó, com coração sincero. Não sei se eu sou muito azarado, tá? Mas eu penso que não importa a metodologia que vocês utilizem. Claro que o caminho é muito bom. Engaja pessoas, faz sentido escolher uma. Não estou dizendo para não usar. Mas vocês concordam que pode ser a melhor metodologia do mundo? Se vocês não escutaram quem vai utilizar o produto, vocês compreendem que tende ao fracasso? Deixa eu mudar aqui, fiquei sério demais, né? Deixa eu dar uma risada aqui para vocês. E aí a gente tem um cenário que é sobre gestão versus adoção, que é justamente isso que eu falei. Por exemplo, diretores e coordenadores imaginam implantar um produto que vai resolver o problema nosso aqui para que a gente possa tomar decisões melhores, mais inteligentes, mais assertivas. Pô, e faz um baita de um projeto. Só que existe o outro lado da moeda, que é quem vai usar isso aí tudo. É quem adota. Aí o cara olha o projeto e vem novamente aquele sentimento. Cara, que projeto fantástico, mas... Vocês entendem o ponto que eu estou querendo chegar? Aos pouquinhos, mas estou chegando. Existem algumas situações que eu observo também no meu dia a dia, e uma delas me toca muito, que é sobre gerações. Também sou sincero para vocês e não tenho vergonha nenhuma de falar que eu particularmente já fui muito preconceituoso. Tanto para gerações antigas quanto mais novas. Eu olhava as gerações mais experientes como, meu, que baita dinossauro, né, cara? Ele acha que nada mudou. Olhava para a geração nova e falava, pô, vocês não conhecem nada ainda do mercado, o que vocês estão querendo sugerir? Mas a verdade é que, cara, a gente tem que se adaptar. Assim, eu não quero ser um filósofo, não quero entrar num período socrático, pré-socrático, nada disso. Mas assim, ó, a gente precisa compreender que se a gente entrega projetos, a gente tem que ter empatia e compreender o outro lado.
Se a gente querer revolucionar e que seja do nosso jeito, o projeto está fadado ao fracasso, cara. A não ser que vocês aguentem, dar conta para todo mundo, contratar de novo, dar conta a todo mundo. Então existe algo além, existe tolerância que tem que ser aplicado, não só a compreensão, né? No fundo, o que a gente quer? A gente quer um usuário satisfeito com o nosso produto, com a nossa entrega. Talvez mais do que isso, que a gente não precise conquistar outros clientes, que o boca a boca, o conforto que ele sentiu pela entrega do projeto, isso seja naturalmente compartilhado. Ou que talvez, poxa vida, no home office eu sinto muita falta disso, né? Às vezes a gente está num cafezinho, num bebedouro lá, aí encontra o cara, ô bicho, o que tu faz da vida, cara? Trabalha com RH, como é que vocês tomam decisão? Como é que vocês fazem, né? E aí a gente apresentar algumas sugestões legais o nosso trabalho ser credibilizado, porque ele conversou com um cara da qual a gente já fez um projeto que ficou muito massa, e ele dizer, poxa, cara, esses caras são top, velho. Os caras escutaram a gente e fizeram de uma forma que de fato encaixou. Foi como uma alfaiataria. E assim a gente consegue, digamos, prosperar, né? Eu, na minha visão e necessidade comercial de fazer novos trabalhos, novas negociações, mas o usuário de se sentir mais satisfeito com aquilo, né? Eu quero compartilhar algo legal com vocês, tá? Que é sobre a PNL, que eu falei antes, e sobre MBTI. Eu costumo chamar que a combinação desses dois amiguinhos é quase como uma arte de negociar. E eu constantemente fico pensando na minha empresa, né? Cara, como é que eu vou vender? Eu vou ter que estudar funil, vou ter que estudar umas metodologias muito malucas aí de como é que eu vou abordar. Aí se o cara falar que não, eu venho para cá. E eu digo outra coisa. Se o cara falar que sim, aí eu vou no outro fluxograma. Quando eu ver um fluxograma que não cabe nem numa folha A1, né? Aquela gigantona, né? E quando eu falo sobre PNL e MBTI, me permitam explicar para vocês. Bom, PNL eu falei antes que era sobre programação neurolinguística. São alguns treinamentos que eu fiz, eu só estou compartilhando para vocês, caso vocês tenham interesse, né? Para eu me autoconhecer, eu entender meus limites, aumentar o meu elástico, o quanto que eu consigo me estressar, o quanto que eu consigo, né, ou talvez como eu me comporto. E quando eu comecei a descobrir meus limites, eu também parei de, por exemplo, me cobrar. Porque eu comecei a entender onde eu sou bom, onde eu sou ruim, e de uma forma mais natural, assim. A coisa começou a fluir mais. Sobre MBTI, quem nunca teve a oportunidade de fazer, é quase como aqueles testezinhos de entender assim, ó. Poxa, será que o fulano é mais racional? Será que ele é mais emotivo? Será que é um cara que recarrega as energias quando está em meio a uma população? Ou é uma pessoa que recarrega a energia sozinho e isolado numa montanha, como um ermitão? Era o meu caso. Eu não recarregava energia numa balada, eu tinha que ficar sozinho, que nem um monge, assim, né? Entre outras coisas. E a gente descobre, por exemplo, perfis diferentes. Nesse teste do MBTI, depois, se vocês quiserem, eu posso passar algumas bibliografias para vocês estudarem, né? A gente consegue identificar justamente isso, tá? Tipo, como é que é a pessoa de fato? E sabendo como a pessoa é, a gente consegue se colocar no lugar dela. Se eu entendo que uma pessoa, ela se move mais por instintos, talvez, visuais, se eu vou explicar algo sobre o produto, eu mostro gráficos, eu mostro mapas, eu desenho, porque a preferência sensorial dela é visual. Cara, isso é muito massa, a gente aprende com isso aí. Tem pessoas que são mais auditivas, não importa o que eu desenho, o que eu escreva, ela gosta de escutar, ela é mais verbal, ela gosta talvez de uma linguagem suave, ou talvez empolgante, ela se move através da audição. Existe um outro, que é o sinestésico, que tem muito a ver comigo e talvez com algum de vocês também, que é sobre a prática. Vocês podem me ensinar, podem botar num telão, podem me dar um vídeo. Se eu não praticar, eu não aprendo, eu não consigo memorizar. É meio que assim, ó, tem sim, é assim que se faz tal coisa. Eu digo, não, peraí, deixa eu tentar aqui primeiro, cara. Não, mas é só mover a tela. Não, eu sei, mas deixa eu mover do meu jeitinho. Eu sou mais de praticar, né, sentir esses sentimentos, né. E só compartilhando para vocês, o que eu estou explicando é que eu fiz esse teste com alguns clientes e eu tenho alguns resultados aqui, eu tenho dados para mostrar para vocês, é muito legal, cara. Mas me permitam falar os prós e contras, tá? Por exemplo, qual que é o pró de utilizar técnicas de PNL e de MBTI para traçar perfis de usuários, né? Bom, promove o autoconhecimento, promove a reflexão, melhora a comunicação. É uma coisa bem fácil de entender e aplicar e desenvolve a liderança, porque naturalmente o líder ele precisa se comunicar e precisa entender como as pecinhas funcionam. A mente dele abre, ele entende que, cara, cada ser humano
É único? Existem também alguns contras, tá? Contras não é, por exemplo, algo comprovado cientificamente. Não quer dizer que porque está escrito que funciona. Eles chamam isso de pseudociência. O que a gente faz? Aproveita o que é bom, descarta o que é lorota, vamos ser sinceros, né? Mas tem coisa boa para aprender por ali. Tem que tomar cuidado com estereótipos. Por exemplo, o meu amigo deu no teste que ele é mais visual. Então é o cara do visual, é o cara do GPS. Não, isso não é para a vida toda. Depende do ambiente, depende da circunstância. Então a ideia é não ter rótulos, tá? Eu brincava com a minha esposa que no meu teste diz que eu sou detalhista. Aí ela falou assim, não tem como. Ele deixa tudo jogado lá em casa, é impossível. Mas talvez no trabalho, sim, de uma maneira acentuada. E no meu dia a dia, talvez por eu estar numa zona de descanso, cara, fui tão, né, acurado, né? Aqui, deixa jogado mesmo a meia, né? Também existem exageros nas promessas, né? Se a gente pegar algum curso de PNL, a dependendo de quem for, vai ser um cara metido a coach que vai dizer que vocês vão ficar ricos e vão comprar uma lancha e vão pescar aqui na ilha, o que é uma mentira, né? Claro que com esforço vocês possam conseguir, mas, galera, vamos ser sinceros, não é uma coisa tão fácil assim, né? Então, existe um exagero nas promessas que tem que tomar cuidado, vocês têm que meio que filtrar, né? Tem dependência de treinadores, PNL é algo assim que não tem meio que, não dá como treinar sozinho. É bom assim estar acompanhado, fechar o olho, respirar, alguém está conduzindo vocês para que vocês possam se testar e aí assim atingir o autoconhecimento, né? E questões sobre alertas do uso antiético, mas eu acho que tem a ver com o exagero das promessas, eu fui um pouco redundante aqui. Mas, enfim, vamos levar isso para a prática. No ano passado, a gente teve a oportunidade de fazer um treinamento presencial em São Paulo e até tem algumas figurinhas aqui que participaram do treinamento lá. E houve um momento em que tinha 60 alunos, tá? E houve uma dinâmica da qual eu tive oportunidade assim, de liderar com eles, que é sobre idealização de projeto. Cara, a gente tem um projeto para entregar, como é que a gente faz? E aí a gente utilizou de alguns canvas, e esses canvas é um mix de vários autores, tá? Eu utilizo muito, por exemplo, o canvas da IMAPS, que é um canvas maravilhoso, para quem não conhece seria muito bacana, mas eu também somei a perspectiva de outros autores e meio que adaptei. Então, esses canvas a gente imprimiu em folhas, em post-its coloridos e canetinha. Isso aqui é uma observação muito importante. A gente não fez no computador, não fez no celular. Esconde o que é de tecnologia e vamos se concentrar aqui na mesa, para que haja interação. Vocês concordam que se ficar um cara no computador digitando, a galera do lado meio que se perde? Então a ideia é assim, todo mundo com uma canetinha na mão. E existiam alguns bloquinhos que falavam assim, quais problemas a gente está enfrentando? Exemplo, poxa, a gente tem Excel pra caramba aqui, um trabalho manual ferrado. Ou talvez um outro problema, a gente não consegue entregar essa informação até meio-dia para o chefe. Tem muita coisa para refazer. Ou talvez, cara, está muito demorado, essa carga de dados ela não é confiável, ela pode dar problema, pode ficar 3 dias fora do ar. Enfim, a gente foi pontuando de uma maneira fictícia e assim o trabalho foi sendo desenvolvido, tá? E durante esse desenvolvimento, o que ocorreu? Ocorreu atrito. Tem diferença de opiniões. Não escreve isso, não faz sentido, escreve aquilo. Não, peraí, isso aqui que tu escreveu é repetido. Não, mas para mim é diferente. Não, mas aquilo lá não faz sentido nenhum. Não, para mim faz. Cara, era muito curioso ver os atritos que aconteciam na mesa para simples post-its. Para coisas simples, como, por exemplo, planejar um projeto fictício. E, galera, ocorreu assim atrito assim, de gente ficar brabo, levantar da mesa e falar, cara, de boa, essa dinâmica eu tô fora. E ninguém botou uma música lá do tubarão, né? Botei? Não botei, né? Mas tem gente assim que pensou, cara, o cara não está me ouvindo, só quer fazer do jeito dele. Talvez no nosso dia a dia também aconteça de alguma forma isso, né? E aí, durante esse projeto e depois, eu compartilhei com o pessoal uma pesquisa que a gente tinha feito antes do treinamento. Era um questionário com mais de 80 perguntinhas que as pessoas escolhiam entre comportamentos. Exemplo, eu estou num lugar, numa pizzaria, aqui tem uma mesa rodeada de amigos. O que eu faço? Eu vou com eles na mesa ou já que eles não me viram, vou lá e me isolo? E assim a gente vai traçando alguns comportamentos, sejam de intransição, ou sejam tipo questões mais racionais, ou questões mais emocionais, né? Contratar se alguém, o cara está deixando a desejar. O que tu faz? Tu dá conta para o cara ou tu vai conversar? O dar a conta talvez seja mais racional, o conversar mais emocional. E essa junção de características e de respostas
levam a um perfil. E esse perfil do MBTI eu adaptei como se a gente estivesse num ambiente de dados. Isso é muito legal, cara. Porque assim, ó, as perguntas têm a ver com dados. De fato, é como se estivesse na nossa empresa. Que decisões a gente toma em quais circunstâncias? O meu resultado, por exemplo, não sei se aparece bem aqui na televisão, o meu deu assim, ó, só de exemplo para vocês verem. Ele deu que eu sou explorador de sistemas. Eu sou um cara que eu aprendo desmontando e reconstruindo. Então, tem questões assim entre julgar e perceber, ou de levar um lado sentimental ou emocional. E existem vários textos que, se for desejo de vocês, eu compartilho, tá? Isso tudo vocês podem testar, se quiser levar para a empresa de vocês. Bora ver o nosso perfil. É livro aberto para vocês brincarem, né? Mas a gente consegue entender, olha só que legal. Por exemplo, os meus prós. No que eu sou bom? Eu tenho grande capacidade de inovar através de teste prático. Então, se me der um mouse e um teclado, cara, eu faço miséria. E é o jeitinho que eu tenho de aprender, é botar a mão na massa. Eu não sei se algum de vocês familiariza, às vezes quando um usuário meu pede suporte, eu digo assim, cara, peraí, me dá o mouse. Eu não consigo responder direto. Parece que o mouse que vai me responder, né? Um outro pró, eu sou adaptável e ágil. Eu aprendo com a prática e experimentação. Só que esses meus prós me levam a alguns contras, que seriam um sentido inverso. Por exemplo, eu posso ser impulsivo, eu mudo de abordagem, às vezes sem concluir processo. Então, eu estou fazendo algo, não está dando certo. Não, muda de direção. Talvez eu não insisto, talvez eu devesse insistir. Outro contra que eu tenho, às vezes eu tento evitar o planejamento detalhado, preferindo agir antes de planejar. Cara, está detalhado demais, bora, vamos para frente. Onde talvez eu tivesse que detalhar. E assim a gente vai entendendo onde a gente se encaixa. Cara, isso é maravilhoso. Teve gente que chorou. Falou assim, caraca, alguém me conhece? É incrível como isso aqui assim, ajuda a compreender. E quando a gente entende os alunos, digamos assim, a gente se coloca no lugar deles e a gente pode levar isso para o nosso aprendizado no sentido de empatia. E olha só que legal. Imagine que são 60 alunos. Todo mundo trabalha com dados. Nessa ocasião, todos trabalham com o Qlik, que é uma plataforma de integração de dados e analytics, de BI. Se a gente pegar os resultados, olha só que legal, a metade do pessoal é extrovertido, os outros são introvertidos. Em relação a sentimentos ou intuições, dá 62% para intuição. Para percepção, 64% são mais assim perceptíveis e talvez guardar para si. O restante julga, tem um pré-julgamento. E entre sentimento e pensamento, o pessoal é mais frio nesse caso, né? Pessoal, enfim, né? Tá lá. E um outro dado também que eu somei, dado que tem vários perfis, olha só que loucura, galera. Às vezes a gente generaliza, né? Olha lá a galera de flamenguista, olha lá a galera aqui do Sul, olha lá a galera da área de dados. Vocês acreditam que de 60 alunos, a gente teve 29 perfis diferentes, cara? Olha que loucura, cara. Talvez a gente pense, né? Pô, é tudo da mesma laia? É tudo do mesmo balde? São tudo igual. Não, é tudo diferente, cara. A gente também teve 13 perfis únicos. Então, 21,66% dos alunos só tem aquele perfil, não tem ninguém igual a ele. A forma de ele agir, de ele atuar, de ele tomar decisões, seja em estresse ou tudo mais, é diferente, galera. Olha que loucura, cara. Isso só me leva a crer cada vez mais que o ser humano é único. Eu escrevi lá na frase que a gente é iguais, né? Dei um riscão, né? E ao mesmo tempo a gente é tão diferente, cara. E qual que é, digamos, uma conclusão, né, próxima disso? Deixa eu voltar aqui, não deixa eu dar spoiler já. Mas é que assim, mesmo entre nós, desenvolvedores, que trabalham como dados, que entregamos, cara, a gente é diferente. Imagina agora a massa que tem de usuários para a gente atender. Vocês percebem o quanto é importante ter a empatia? E se vocês tiverem a oportunidade de escutar algumas palestras, até essa anterior, o pessoal falou muito sobre isso. Falaram sobre comportamento. Falaram que existem várias tecnologias para implantar. Inteligência artificial, existe todo um pipeline, existe uma coisa muito maluca. Mas que se não tiver aderência, se os usuários não comprarem a ideia, galera, melou.
Pode ser a melhor tecnologia do mundo, a melhor metodologia do mundo. Eu não sou nenhum cientista de dados, não sou nenhum universitário que fiz um mestrado que fiz essa prática desse teste, mas eu me permiti testar e teve um resultado maravilhoso que só me provou que, de fato, cada ser humano é único e deve ser considerado. E no que se refere a projeto de dados, ele tem que ser incluído, ele tem que ser não somente consumidor, ele tem que participar. Nas atividades que a gente faz lá na empresa, a gente sempre encoraja. Quando a gente identifica que é um coordenador pedindo um projeto, um gerente, um diretor, a gente sempre fala, cara, vamos pegar pelo menos uma pessoa que vai usar esse produto e vamos trazê-la para a reunião, para trazer opiniões, se de fato faz sentido para ela, porque é ela que vai usar. Se ela não for inclusa, galera, eu não quero, tipo assim, ser um cara que trabalha com dados e dar um chute, que é uma baita de uma vergonha, né? Mas eu acredito muito que o projeto está fadado ao fracasso se a pessoa não participar. É quase como um óbvio. Se vocês perguntarem para qualquer pessoa que não trabalha com dados e vocês falarem assim, ó, vocês acreditam que o pessoal fez um projeto e quem usa não participou e depois teve que usar? A galera vai dizer assim, nossa, mas que ridículo. Ah, pois é óbvio, né? Às vezes a gente não enxerga isso, cara. Às vezes a gente como consultor simplesmente obedece em ordens, seja de cliente, sejam de líderes. É importante a gente sugerir, instigar, pô, faz o cara participar, a gente precisa dele. E quando ele participar, identificar como ele se comunica, de que forma melhor ele se abre para a gente e de boa, dá um ombro para ele dar uma choradinha de vez em quando. Como conclusões desse tema, dessa palestra, a gente tem um tempo limitado aqui para falar sobre isso. Eu adoraria explicar sobre a técnica em si, mas eu penso que a mensagem em si já é muito poderosa, de forma que vocês já podem ir para casa maquinando assim, caraca, bicho, eu estou no meio de um projeto que o usuário não está envolvido, que absurdo. Pô, aproveita esse momento e tragam ele, cara. Traga para uma videoconferência, o home office hoje é bem forte, né? Mas pega alguém de cobaia, faz o cara usar, e não tentem ensinar ele como se usa uma tela, um dashboard. Deixa o cara navegar do jeito dele. Percebam nesse momento se é intuitivo. Não fala assim para ele, ó, é aqui que filtra. Deixa ele mexer. Esse é o melhor aprendizado, o melhor momento que vocês têm para corrigir um projeto, um painel. Deixa o usuário usar e percebam se de fato faz sentido para ele. Bom, como afirmações, né, para a gente talvez levar para casa e, por que não dizer, para o coração, né? Mas eu penso que a melhor metodologia do mundo não salva um produto que não resolve a dor real do usuário. Se não precisar fazer foguete, galera, de boa, não faz foguete. Existem talvez exceções. Quem trabalha na área de inovação tem que se arriscar. Mas, galera, é casos contados, né? Na maior parte do momento, a gente tem que resolver a dor do cara. Nem sempre a dor é do usuário, às vezes a dor é do líder, do chefe, a gente entende, mas aí o usuário provavelmente é o líder ou o chefe, tá? Ou como segundo, o usuário precisa participar do processo, não só como um consumidor, mas como um parceiro ativo. Traz o Zezinho para dentro. Outra, pessoas e gerações mudam, você precisa se adaptar para obter resultado. Eu particularmente nunca consegui obter resultado forçando alguma coisa. Eu acho que consigo. Por trás dos panos tem gente me sabotando, falando mal do projeto, falando que tudo que eu falo é uma besteira. Se ela não estiver presente, a gente perde a corda. Vocês compreendem isso? Outro ponto. O nosso desafio, galera, não só para painéis, mas para qualquer projeto de dados, talvez para qualquer entrega, tá? O desafio não é apenas entregar automações, insights, é mudar comportamentos, engajar pessoas. Cara, essa frase é muito legal, ele encaixa com tudo que o pessoal falou na palestra. E eu juro que não alterei o slide, o cara está lá para me dizer a data de modificação. Ó. Encaixou assim muito legal, fiquei empolgado com isso. E talvez uma última, galera, seja otimista. Assim como eu fui, se permita tentar algo novo. Pode parecer uma loucura aplicar um teste de personalidade, pode, mas cara, o aprendizado foi muito legal, cara. Se teve 10 pessoas que se emocionaram, ou que compreenderam, ou que dali em diante começaram a se colocar no lugar do outro, já valeu a pena pra caramba. Então não tenho aquele pensamento de que, pô, será que cola? Será que vai rolar? Pô, experimenta, dá uma tentadinha. Eu acho que não custa, né? Pessoal, agradeço muito a atenção de vocês.
Eu confesso que eu esqueci de botar o QR Code aqui para vocês acessarem, mas me procurem ali no LinkedIn, vocês podem botar pelo meu sobrenome, Tencini. Posso colocar no slidezinho lá rapidinho? Vai ser um prazerzão, né, falar e tem aberto. Pessoal, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Aproveitar o ponto, estou aberto aí para brincar com vocês. Isso permite, por exemplo, que a DeepSeek identifique quem é você de forma não consentida, porque você nem sabe quem está te identificando. Como eles compartilham isso com o que eles chamam de Perguntar um pouco de exemplo, que eu tenho bastante dificuldade de negociar com a diretoria, que, não, por favor, eu sei que o seu operário não tem, né, aprendizado digital, não tem alfabetização digital, mas se ele que vai entrar o dado, eu preciso que ele participe da reunião. Como é que tu faria isso? Você também já enfrentou esse tipo de... Se eu já enfrentei. Assim, ó, a gente tem um cliente que é metalúrgica, né? E eles têm aqueles equipamentos lá de sensores, por exemplo, de temperatura, de manutenção, né? E é o IoT que a gente fala, né? Que é sobre a internet das coisas e vai medir. E aí a gente teve um painel, um caso para fazer, que ele tinha um monitorzinho, e aquele monitor ia dar uma sinetinha, a gente até tentou fazer Alexa, inclusive, né? Não conseguimos, mas ficou um negocinho. Mas, de fato, ele tinha que fazer algumas amostragens no painel, né? E visualizações, estudar. No começo, eu tive esse mesmo sentimento que o teu. Pensei, poxa, mas se é um cara de indústria, chão de fábrica, será que ele tem um conhecimento necessário? Para nossa sorte, sim. Porque para mexer, por exemplo, naquele CNC, que é aquele equipamento lá que vai a aguinha e modifica as peças, né? O pessoal, eles fazem aqueles treinamentos no Senai lá. Aí é um pessoal que já tem conhecimento técnico, sabe mexer naquelas reguinhas diferentes lá por milímetros, né? Então, assim, ó, eu te confesso, sem vergonha nenhuma, que eu nunca peguei assim um caso, na verdade só foi um, né? Mas que o cara já tinha conhecimento. Agora, no que se refere a não ter conhecimento técnico de análise, eu penso muito que assim, ó, não é uma rua sem saída. Eu acho que talvez ali possa surgir um incentivo muito legal, seja de dar o treinamento de como ele analisar dados. Perceba que eu não estou deixando o cenário complexo. Não estou falando sobre alfabetização de dados, sobre dar uma faculdade para o cara. Não, mas de modo simples. Talvez num dia, numa tarde, reunir o pessoal da empresa e tipo, ó galera, vamos aprender a ler os dados. Ó. Isso aqui é um cenário ruim, isso aqui é um sinal bom. Eu acho que assim, ó, com uma condução assim meio que básica, eu acredito que já resolveria, assim, não vejo nada de complexo, assim, tá? Nesse tipo de caso, né? A não ser que tenha alguma coisa assim que talvez eu não compreendi ou que queiras colocar, mas eu acho que de um treinamento assim seria uma solução plausível, sabe? Não. E te enrolei ou respondi tua pergunta? Tá. A minha questão foi, pô, você me dá meio turno do seu pessoal para eu capacitar eles? E eles, pô, mas é operação, eu não posso tirar eles da operação. Tá, eu acho que isso aí a gente entra numa questão, numa seara cultural, digamos, né? Assim, ó, a gente faz aquela brincadeira de que as coisas têm que ser top-down, né? Se o cara não comprou a ideia, cara, esquece, cara. Tipo assim, tu querer fazer de baixo para cima, eu acho que não vai rolar, né? Eu acho que essa parte daquele sentimento de tentativa de conscientização de que isso vai ser bom para o líder, vai ser bom para o gestor, mas caso ele for duro na queda, aí, cara, desculpa, não tem como entregar, né? Eu acho que vai ter que ter o cara vai ter que deixar a armadura de ladinho. Né? Ou mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Tá de boa? Galera, fez sentido para vocês o que eu falei? Não, de verdade, assim, de coração aberto, assim, né? Eu nunca vi dessa forma as entregas, tipo, pô, me colocar num lugar do outro, que coisa mais filosófica, mais tola, né? Mas eu deixei esse tolo de lado e por teimosia eu me permiti praticar e hoje eu não cultivo somente clientes, cara, eu cultivo amigos. E eu gostaria muito assim que vocês se permitissem testar também. Fico à disposição de vocês, de uma conversa, espero que tenha sido lúcido, né? E caso vocês quiserem esse material, só me chama no LinkedIn, dá um oi que eu compartilho. E vai ser muito legal tomar um café com vocês, caso necessário. Fechado? Galera, muito obrigado pela oportunidade, estou muito feliz. Um abração para vocês. Valeu.